Oi, gente! Olá, pessoal! Sejam bem-vindos! Oi, oi, oi! Vamos chegando, vamos chegando! E aí, galerinha? E aí, gente? Sejam bem-vindos! Fipati tá chegando pra live com a gente. Vamos aguardar que ela já está chegando. Oi, Lucas! Oi, Larice! Oi, Oi, Pati! gente! Tudo Oi, bem? Cleise! Tudo bom? Oi, pessoal! Tudo Tudo bem. bom? E Como aí, estão? Pati? Tudo certo por aí? Tudo certo por aqui. Estou na casa dos meus pais. Então, eu tô no quarto deles. Aí me tranquei aqui e vai dar tudo certo. A gente vai conseguir falar de civil, de consumidor, aí também de trabalho, processo do trabalho. Estamos ansiosos para ter essa conversa com vocês, né, Cleise? Isso aí, gente. Antes de mais nada, vamos nos apresentar para todo mundo que está chegando agora. A gente está com uma audiência super boa, pessoal, muito bom, muito feliz que vocês estejam aqui com a gente. Essa é uma live de pontapé inicial para nossa revisão turbo do CEISC, porque a nossa prova de primeira fase está cada vez mais perto, gente. E é hora de intensificar os estudos, é hora de aproveitar aquela horinha do final da tarde, do começo da noite, para estudar e pegar aquelas dicas super importantes. Então, eu sou a professora Cleise Cole, sou professora de Processo do Trabalho no CEISC e junto comigo tá a Prof. Pati. Ai, que prazer fazer essa live contigo, Cleise. Acho que a gente nunca fez uma live juntas, né? Eu acho, Pati, não recordo, não Eu acho. recordo. Então, estou bem feliz. Gente, boa tarde. Então, eu sou a professora Patrícia Strauss, do CEISC. Eu dou Direito Civil, divido Direito Civil juntamente com a Prof. Maitê, que vocês também vão ter uma live com ela. E também dou Direito do Consumidor. E falando nos estudos aí que são importantes, né? Eu digo a vocês que eu passei, em Cleise, eu passei todo o meu feriado de carnaval estudando, gente. Eu passei, estava agora estudando, eu também sou estudante, a Cleise, somos sempre estudantes, né? Estamos as duas fazendo doutorado. Eu passei todo o feriado, amanhã também vou passar, então estamos juntos, tá? Quem está estudando aí com a gente, não é? Não se sintam sozinhos, né? Hoje eu vou de madrugada, vou estudar também. É tão bom estudar, não é? Quando eu começo a pensar, assim, eu estou estudando, eu sempre penso no privilégio, assim, eu tento sempre pensar no lado tão bom que é a gente poder estudar e poder aprofundar, enfim, não é? Então pensem assim também, gente, é carnaval, mas o bloco dos seis que tá on, né, Cleise? A gente vai aqui, gente, após a apresentação, a gente vai começar a falar, então, de algumas matérias, alguns pontos que são super importantes, que a gente espera que esteja na prova de vocês daqui a pouquinho, né? Nem acredito que o nosso exame chegou, tá chegando, né? Daqui aí mais alguns dias, mas ainda dá, sim, um bom tempo de estudo para que vocês consigam aprimorar, revisar e, por que não, aprender. Então, começa contigo, Cleise, algumas dicas aí? Claro, claro. Então vamos lá, gente. Vamos no bloquinho da aprovação. Vamos chamar como vocês queiram, né? Nós estamos aqui às vésperas do carnaval, mas um carnaval diferente, né, gente, por conta da pandemia. Então, acho que é um momento também da gente focar ainda mais nos nossos objetivos, ter fé que esse ano a gente vai melhorar toda a nossa circunstância, né? Seja pessoal e seja também em termos de pandemia, para que a gente possa ter um futuro melhor. Então, galerinha, vamos começar com dica? Olha só, quando a gente estava conversando, eu e a Prof. Pati, para falar, né, qual o assunto que nós íamos trazer aqui para essa live, eu falei para ela que eu iria falar sobre competência da Justiça do Trabalho. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando vocês estão lá estudando direito civil ou até mesmo direito do consumidor, pode bater aquela dúvida. Será que um contrato não cumprido, será que ele pode ser levado para discussão lá na Justiça do Trabalho? E o que é mesmo que a Justiça do Trabalho vai julgar? Isso porque alguns contratos que talvez vocês estudem lá com a Prof. Tati, com a Prof. Pati, eu vi a Tati entrando aqui no chat também,
vocês podem pensar, poxa, isso é uma relação de trabalho. Então, será que a gente pode levar isso para discussão na Justiça do Trabalho? Pera lá um pouquinho. Veja só, gente, quando nós falamos de Justiça do Trabalho, nós temos um artigo que serve de norte para definir a competência dela. É o artigo 114 da Constituição. Alô, galerinha, olha só. Olho nesse artigo. Para você que está estudando para a prova de primeira fase, não dá para ir fazer a prova sem ter olhado o artigo 114 da Constituição Federal. Por quê? Porque ele vai trazer a competência da Justiça do Trabalho. Então, se você está aí anotando, anota. Olhar o artigo 114 da Constituição. É muito frequente nós termos questões que cobram esse artigo. E aí, o primeiro ponto já que você tem que sair sabendo é que a Justiça do Trabalho julga aquelas ações que tratam da relação de trabalho. Sim, relação de trabalho como um gênero do qual a relação de emprego é uma espécie. Então, a relação de emprego, aquela situação do empregado, do empregador, essa é uma das possibilidades de matérias de serem discutidas na Justiça do Trabalho. Mas não só ela. Porque nós falamos, então, de relação de trabalho. Então, por essa razão, quando nós falamos de outras modalidades de trabalho, como o eventual, o avulso, nós também podemos ter a chegada da Justiça do Trabalho como competente para dirimir este conflito. É claro que, via de regra, as nossas questões abordam a relação de emprego. Vai dizer lá sobre alguém que foi contratado, que tem um vínculo empregatício. E aí não tenha dúvidas, é na Justiça do Trabalho se o que vai ser discutido é aquele contrato. Agora olha só. Imagine que a gente tenha lá uma outra modalidade de contratação. Por exemplo, uma empreitada, gente. Olha só, assunto de direito civil. Empreitada, contrato de empreitada. Será que existe alguma possibilidade de ir para a Justiça do Trabalho, dirimir um conflito que envolva um contrato de empreitada? Resposta: sim, sim, gente. Quando o operário for, quando o empreiteiro for operário ou artífice, nós temos a competência da Justiça do Trabalho para dirimir essa relação de trabalho que foi a vida ali entre as partes. Então, um contrato de empreitada pode ser de competência da Justiça do Trabalho, sim. Essa relação de trabalho pode ser discutida na Justiça do Trabalho. Agora, cuide, olha só. Aquela situação em que você tem um profissional liberal, que presta os seus serviços e por essa razão tem direito a receber os seus honorários, nestas hipóteses não é competência a Justiça do Trabalho, não tem competência a Justiça do Trabalho para dirimir esse eventual conflito, tá? Nessa questão que envolve a cobrança pelo profissional liberal dos seus honorários. Nesse sentido, nós temos uma súmula do STJ, tá? A súmula 363 do STJ. Então, acompanha comigo o raciocínio. Relação de trabalho, gênero, a Justiça do Trabalho pode julgar. Sim, mas calma lá que não é toda e qualquer relação de trabalho também. Porque se essa relação de trabalho ela for de natureza nitidamente civil, ou se ela for caracterizada como uma relação de consumo, que pode ser também, nós não teremos a competência da Justiça do Trabalho. Uma outra coisa importante, olha só, Profitati passou por aqui agora há pouco e ela é professora de Direito Administrativo. E olha só, se nós lemos lá no artigo 114 da Constituição, ele diz que também estariam incluídos ali, estaria incluída a administração pública, direta, autárquica e fundacional.
Só que atenção, servidor público, aqui você lembra, servidor público estatutário, que você estuda lá com a Prof. Tati, com o Prof. Felipe, com a Prof. Fran, estes não têm, então, o seu conflito resolvido na Justiça do Trabalho, mas sim na Justiça respectiva. Ou seja, se for lá um servidor público federal, na Justiça Federal, se for um servidor público municipal ou estadual, vai ser na Justiça Estadual. Então, cuidem com isso, tá? Nós falamos de relação de emprego, que sim, essa sempre vai ser, mas a Justiça do Trabalho abarca a relação de trabalho e gênero, mas cuida com servidor público, não, nananina, não. Lembra também que quando caracterizar uma relação de consumo, não será na Justiça do Trabalho, tá? Então, cuidado com essa expressão relação de trabalho e com aquelas interpretações que a gente pode acabar dando e que, consequentemente, podem nos induzir a algum erro. Para quem está anotando, gente, artigo 114 da Constituição e súmula 363, que eu citei para vocês do STJ, tá? E esse entendimento do servidor público que não vai resolver o seu litígio na Justiça do Trabalho é entendimento consolidado do STF. Então, cuidem, é uma dica aqui que vale provavelmente para as outras matérias também. Cuidem quando a banca coloca assim no enunciado, conforme entendimento consolidado. Opa, pode ser algo que foi simulado, algo que é entendimento do STF ou do TST. E quando ela coloca conforme a CLT, ela quer saber a literalidade daquilo que está na CLT. Então, cuidem com o enunciado também, que na medida em que a gente vai resolvendo as provas, a gente vai pegando ali o que a banca deixou no enunciado já de dicas sobre o que ela quer na resposta. Certo, gente? E ainda dentro dessa questão da competência da Justiça do Trabalho, eu quero que vocês lembrem o seguinte: se tiver disputas de empregado, empregador, Justiça do Trabalho, se tiver penalidades administrativas impostas pelos órgãos de fiscalização, também pode ser sim um processo a ser resolvido na Justiça do Trabalho. Pense o seguinte, vamos usar um exemplo da pandemia. Pense que durante a pandemia, uma loja, um estabelecimento não estava respeitando as medidas de proteção. Não estava disponibilizando álcool gel, máscara, distanciamento social entre os funcionários. Bateu lá a fiscalização e advertiu, impôs uma multa, ou seja, aplicou uma penalidade administrativa para aquele empregador que não estava observando as normas de segurança e medicina do trabalho. Neste caso, onde será resolvido o eventual processo sobre essa multa? Lá na Justiça do Trabalho. Então, penalidades administrativas, gente, sim, podem ser resolvidas também na Justiça do Trabalho, claro, desde que aquela penalidade seja inerente de questões relacionadas ao direito do trabalho, a isso que a gente estuda aqui, certo? Além do mais, pessoal, olha só. Então, penalidades administrativas, também vai poder dirimir as questões que envolvem a greve, então, paralisação do trabalho por reivindicação de melhores condições, isso é na Justiça do Trabalho que vai ser resolvido. Também, quando tem acidente do trabalho. E olha só, acidente do trabalho gera uma responsabilidade civil, gera uma responsabilidade, um dever de reparar o dano. Porque na medida, por exemplo, em que o empregador deixa de adotar normas de segurança do trabalho, ele vai se responsabilizar por aquele acidente que vem ali ocorrer. Então, muito cuidado. Se é para buscar do empregador uma indenização por conta daquele acidente, é na Justiça do Trabalho, tá? Se é uma indenização do empregador. Se é para buscar do empregador uma pensão, um pagamento de indenização por dano moral, dano material, é na Justiça do Trabalho. Agora, olha só, se o que está sendo buscado é benefício do INSS,
Se é benefício do INSS, não é na Justiça do Trabalho, gente, tá? Vejam só, quem tem essas relações com o INSS, uma autarquia federal, nós não vamos dirimir na Justiça do Trabalho. Aí a competência é da Justiça Federal, ou no caso do acidente de trabalho, que pode ser a Justiça Estadual, mas não é a Justiça do Trabalho, tá, gente? Muito cuidado com isso, porque aí você pensa, poxa, mas foi um acidente de trabalho, gerou uma incapacidade para o trabalho. Contra quem é a ação? É contra o empregador ou é contra o INSS? Contra o INSS, não é na Justiça do Trabalho que nós vamos resolver, certinho? Então, cuidem que isso também envolve este tema. E uma outra questão, olha só, se aquela relação de trabalho, gente, aquela relação de trabalho, e ela de alguma forma tiver ali uma intercorrência de um crime, gente, crime não é no nosso mundo mágico, não. Crime é lá com o professor Nidal, com o professor Mauro, e vocês vão lembrar que então não é nas questões de processo de trabalho, não é na Justiça do Trabalho que isso deve ser resolvido. Crime não faz parte do mundo mágico da CLT, então o crime vai ser resolvido lá na justiça respectiva, federal ou estadual, então não julga, mesmo que seja esse crime advindo desta relação de emprego, pode ser advindo dessa relação, pode ter práticas de conduta sim, que caracterizem crime, mas não resolve na justiça do trabalho. Certo, gente? Então, olha só, falei aqui algumas coisas sobre competência da Justiça do Trabalho que vocês precisam saber. Então, de novo, eu insisto. Qual é o artigo que vocês têm que estar com ele assim, ó, na ponta da língua? Quero ver se vocês colocam aí no chat, tá? Quero ver esse chat bugar aqui. Qual é o artigo que vocês têm que saber? Eu vou dar o tempo do delay aqui. Eu quero ver se vocês estão sabendo, se vocês estão me acompanhando. Hein, gente? Estão falando? Estão sabendo? Estão sabendo qual é o artigo? Ah, precisa. Isso aí. Olha aí, ó. A Kelly já colocou, a Yali também, Scarlett também. Isso aí, gente. Olha só que coisa boa que vocês sabem. E significa que vocês estão atentos e que vocês, consequentemente, vão pegar essas dicas aqui e vão ter êxito na prova. Né, Prof. Pati? Isso aí, gente, que maravilha. Já aprendi muito, né? Porque eu sou de civil, né? Então nós não temos tanta aí comunicação com o trabalho. Mas uma coisa nós temos em conjunto. O penal também não é do civil, hein, gente? O penal não faz parte aí do nosso mundo do civil, até do consumidor nós temos ali alguns crimes relacionados, né, no Código de Defesa do Consumidor, mas também não é alguma coisa assim que a gente explora dentro do civil, em especial do consumidor. Gente, olhem só, deixa eu pegar aqui esse gancho dos contratos, tá? E queria fazer algumas perguntas a vocês, mas antes algumas colocações. A live vai ficar salva, né, Cleise? Que o pessoal tá Vai ficar salva, tá, gente? A gente não vai desativar os comentários, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem colocar nos comentários que a gente vai tentar responder, tá? Dúvida aí da matéria, de algum ponto que a gente vai, de repente, aí falar, que não ficou muito claro. Aí vocês podem colocar que a gente vai tentar responder mais pro final ali da nossa live, tá, gente? Vai ficar salva, não se preocupem. Quem quiser aí assistir e também, ou, né, ouvir aí depois, certo? Olhem só, há um ponto bem importante quando se fala de civil e de consumidor, que tem a ver com contratos, não é? Porque olhem só que interessante, quando a gente fala com relação ao Código Civil, nós temos um monte de contratos no Código Civil, Cleise. Nós temos ali compra e venda, nós temos doação, fiança, transporte, depósito. Gente, é um mundaréu de contratos em espécie. Eles não são exaustivos. Na verdade, o artigo nosso 425, 425, que fala que os contratos, sem problema algum, eles podem ser atípicos, não é? É o princípio da atipicidade contratual, ou seja, é possível que se faça 1000 e outros contratos, se crie contratos, desde que não vá contra o nosso Código Civil. Agora, vejam só, então, ainda que no Código Civil, me acompanhem, hein, gente, no Código Civil nós tenhamos muitos contratos em espécie, há uma lista ali, são mais de 400 artigos da parte de contratos. No CDC, no nosso Código de Proteção e Defesa do Consumidor, não tem nenhum
Não há nenhum contrato em espécie no CDC. Por que que não? Olha que interessante. Por que que não há nenhum contrato em espécie no CDC? Porque, gente, talvez qualquer contrato pode ser do CDC. Talvez qualquer contrato possa ter uma aplicação do CDC ou possa, então, ter uma aplicação com relação ao Código Civil. O que vai determinar, vejam só, se um contrato, em um primeiro momento, a gente tem que pensar assim, sempre numa ideia de regra, nunca algo absoluto, mas o que vai ser verificado, o que vai determinar com relação ao contrato ser do Código Civil ou ser pertencente ao CDC é a existência ou não de uma relação de consumo. Não é? Uma relação de consumo. Isso, gente, o que vai cair na prova, né? Perguntaram ali. Tem muitas questões sobre isso. Quando que há uma relação de consumo, eu vou ter como consequência a aplicação do CDC. E quando não houver uma relação de consumo, então eu vou pensar, porque é a minha matéria, que eu vou ter a aplicação do Código Civil. Olhem só, gente, deixa eu dar um exemplo a vocês, tá? Digamos que a Cleise, tá? Minha colega querida, de aula de estudo, digamos que a Cleise, ela começa a fazer doces para fora, para vender, tá, Cleise? Vejam só, então a Cleise começa a fazer docinhos, gente, né? Ela continua dando aula, continua, enfim, com a profissão dela, assim, digamos, né? Mas também está praticando uma outra atividade. E ela faz isso com repetição, ela faz isso com regularidade. Começa a vender, e começa a vender, e começa a ter um grande sucesso, as pessoas comprando, não é? Ó, nosso chefe chegou, oi, Nidal! Seja bem-vindo! E aí, gente, a Cleise, então, começa a vender, vejam só, esses doces com uma repetição, como sendo uma de suas atividades. E digamos que eu, então, compro esses doces da Cleise, eu comprei dela para uma festa, um evento pós-pandemia, só que esses doces causaram, de repente, uma intoxicação em muitas pessoas, então tinha alguma coisa que não estava ali dos melhores, não é? Dentro, portanto, dos doces que a Cleise preparou. Aí, gente, digamos que eu vou ajuizar uma ação contra a Cleise, né? E eu tenho que ter por base alguma coisa. Qual vai ser a lei que vai ter por base? Então, eu, Paty, contra a Cleise, não é? Bem hipotético, né, gente? Então, vejam só, qual vai ser digamos, a legislação que eu vou embasar isso? Porque, vejam, a Cleise não é pessoa jurídica. A Cleise não é, de repente, enfim, uma coisa que seja exclusivo, né? Uma doceira, alguém que faça isso, assim, exclusividade, não é? A Cleise não tem CNPJ, gente, mas será que eu terei aí uma relação de consumo ou não? Porque se eu disser que eu tenho uma relação de consumo, aí eu vou ter como consequência a aplicação do CDC e vou ter olha que lindo isso, vou ter todo um sistema de responsabilidade do CDC, que é diverso do sistema do Código Civil. Então, muito bem, o pessoal está acertando aí, fico bem feliz. Sim, há uma relação de consumo. Porque, primeiro, me acompanha, gente. Para que nós tenhamos uma relação de consumo, é necessário que nós tenhamos sempre, de um lado, um consumidor e de outro lado, o fornecedor. Então, nós precisamos ter, portanto, sempre esses dois, não é? Então, vejam só, eu sou consumidora, porque eu comprei como destinatária final, comprei para comer, para consumir, vejam só, não é? Então, é bem classificado, dá para ver bem claro que eu sou consumidora, porque eu, Patrícia, comprei os doces que foram fornecidos pela Cleise. Então, certo, sem dúvida alguma, eu sou consumidora, tá? Mas será que a Cleise é fornecedora? Porque, de novo, a Cleise é professora. Vejam, gente, se a Cleise, ela faz, né, esses doces só assim uma vez na vida, né? Não é algo de repetição, não é uma de suas atividades, ela não seria fornecedora. Mas no meu exemplo, eu disse que ela, né, expandiu os negócios, começou aí a fazer doces como sendo não é exclusiva, mas é uma de suas atividades. Então, como consequência, sim, segundo o artigo 3º do CDC, e é esta palavra muito bem ali, acho que é a Monique, esta palavra, gente, a habitualidade, não é? Esta repetição, esta atividade, não tem que ser a única atividade, não tem que ser pessoa jurídica para que seja fornecedora, não tem que, vejam só, que ter uma empresa constituída, não. E não tem que ser exclusivo também. Então, o artigo 3º do CDC está nos trazendo, vejam só, que a Cleise, neste exemplo que eu dei,
por estar fazendo isso com uma habitualidade, como sendo uma de suas atividades, ainda que não tenha CNPJ, não é necessário que você tenha. A Cleise é, sim, fornecedora e eu sou consumidora. Aí temos, ó, o match do CDC, certo, gente? Pegou consumidor, pegou fornecedor, juntamos os dois no exemplo que eu dei, né? Nessa caixinha do exemplo que eu dei, temos uma relação de consumo. E o contrato foi feito, então, foi um contrato de compra e venda, a gente pode pensar, e todo o arcabouço, o guarda-chuva, gente, que vai proteger essa nossa relação jurídica, vai ser o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, não é? E aí todo o regime de responsabilidade é um regime diverso, que eu posso comentar daqui a pouquinho, mas no primeiro momento essa análise inicial com relação à aplicação ou não do CDC. Então eu quero que vocês cuidem muito, vamos combinar com vocês, há mais de 700 pessoas aí, Cleis, nos assistindo. Gente, vamos combinar que quando vocês forem pegar uma questão de civil, uma questão de CDC, vocês vão verificar se há ou não há uma relação de consumo. Porque isso é perguntado, isso é questionado. Aí vem o enunciado e vem as opções. Entre Cleis e Patrícia, há uma relação de consumo, assim, assado. Depois, opção B. Entre Cleis e Patrícia, não há uma relação de consumo, a aplicação do Código Civil. Então, vamos combinar isso, gente, que vocês têm que ter muito em mente o artigo 2º do CDC, em conjunção com o artigo 3º, juntamos os dois, certo? E aí temos o match da relação de consumo. Porque o CDC, olha que interessante, ele não vai nos dar o conceito do que é relação de consumo. Ele conceitua quem é consumidor, quem é fornecedor, juntamos os dois, match, guarda-chuva, o arcabouço do CDC, certo? Agora vejam, de repente eu estou aqui na casa dos meus pais em Santa Maria, e de repente tem aqui a minha cunhada, né? Minha cunhada, gente que mora próximo, que é casada com meu irmão, e isso é verdade. Eu comprei uma bicicleta dela esses tempos, é pura verdade. Não foi um bom negócio, porque em seguida quebrou, estragou a bicicleta, enfim, mas é família, né? A gente deixa por isso mesmo. Agora vejam só. Essa bicicleta que eu, Patrícia, como consumidora, eu até posso me colocar como consumidora, porque a bicicleta ela era para mim. Eu comprei um produto, eu sou destinatária final. Mas a minha cunhada, de nome Cíntia, gente, ela não é fornecedora. A minha cunhada não tem como sendo a atividade dela vender bicicletas, não é isso, ela faz outra coisa. Então, vejam só, não dá um match. Então, essa bicicleta que eu, Patrícia, comprei da minha cunhada e depois não funcionou e quebrou logo em seguida e tá lá em casa, enfim, na garagem, né? Então, o que eu poderia pensar com relação a isso? Que nós teremos sobre essa circunstância, eu e minha cunhada Cíntia, o arcabouço, o guarda-chuva do Código Civil. Porque aqui teve um contrato de compra e venda, certo? E aí, portanto, um contrato entre pares, um contrato entre iguais. De novo, eu até posso me enquadrar numa dessas como sendo consumidora. Não só numa dessas, eu acho que eu me enquadro, não é? Agora, ela não é fornecedora. E aí, neste caso, não dá o match e não dá para ter a aplicação do CDC. A aplicação vai ser do Código Civil, contrato de compra e venda, vícios redibitórios do 441 até o 446, não é? E aí vai também uma outra consequência com relação a isso. Mas em um primeiro momento, eu queria muito que vocês fizessem essa diferenciação. Que, gente, parece que é óbvio, né, Cleise? Mas até pode ser, mas o óbvio tem que ser dito, tem que ser repetido, tem que ser exercitado, porque isso cai muito para vocês, não é? E porque realmente é importantíssimo, não é? Saber os fundamentos de cada uma das leis, nos dá as bases, não é? Para que eu possa colocar outros tijolinhos em cima. Agora, se eu não tiver os tijolinhos de baixo, gente, cai tudo, aí fica tudo torto, não é? Então, exato, né? Então não dá certo. Então, só para terminar esse ponto, peguem isso, né? Eu vou pensar se há uma relação de consumo, vou pensar no CDC como consequência. Ou então, não havendo relação de consumo, eu penso aí, trazendo para a minha matéria, eu penso no Código Civil. Só para sumarizar ali, não é? Coitada da Cíntia, mas é que foi bem furada a bicicleta, gente. Não foi assim, foi brava, assim, né? Mas olhem só,
Eu comprando da Cleise, certo, gente? A Cleise, no meu exemplo, ela começou a vender doces, começou a praticar como sendo uma de suas atividades. Ela não só vendeu esses doces assim, vou vender e vou ver no que dá, não é? Não, ela começou a vender doces, se lançou no mercado de consumo. Então, a Cleise era fornecedora e eu era consumidora porque eu comprei os doces, certo? CDC, eu e Cleise. Já a minha cunhada vendeu a bicicleta, eu queria comprar a bicicleta, ela estava aqui para venda, baita negócio, né? Furada, mas acabei comprando. E aí, gente, vejam só, eu tenho um contrato de compra e venda realizado entre pares, ela não é fornecedora, ela não faz isso como sendo uma habitualidade, como sendo a sua atividade, a sua profissão. Então, como consequência, não há aplicação do CDC, a aplicação do Código Civil e as consequências, portanto, de cada uma das leis, esses redibitórios, o caso da Cleise, responsabilidade e por aí vai. Agora eu vou passar para a Cleise, porque eu me empolgo, gente, né? E fico falando. Então, vamos lá. Voltamos um pouquinho agora ao processo do trabalho, hein, Cleise? Isso aí, gente. Olha só, eu tava vendo os comentários aqui. Pessoal, a live vai ficar salva, tá? Fiquem tranquilos. Terminando aqui, eu deixo salvo e já coloco lá no IGTV. E aí chegaram algumas dúvidas com relação a processo de trabalho, que aí eu já aproveito o gancho para a gente conversar aqui e responder. Então, a primeira dúvida que tinha passado aqui, né? Algumas talvez eu não esteja conseguindo acompanhar, mas uma que passou aqui era sobre as ações possessórias. E já que a gente está aqui falando com o civil, conversando com o civil, né? Vamos falar, sim, a Justiça do Trabalho tem competência, gente, para ação possessória. Olha que louco, você está lá nas últimas questões da prova, né? Programado para responder processo do trabalho, e aí tem uma questão falando de ação possessória. Você pode pensar que não é competência da Justiça do Trabalho, mas calma, verifique do que deriva essa ação possessória. Segundo entendimento, sumulado do STF, temos uma súmula vinculante. Se aquela ação possessória, ela decorre do exercício do direito de greve dos trabalhadores da iniciativa privada, sim, a Justiça do Trabalho tem competência. É a súmula vinculante 23 do STF, tá, gente? Olha só. Então, imagine que o enunciado comente que os trabalhadores entraram em greve e que está lá o sindicato nas dependências da empresa, enfim, e que para retomar aquela posse ou para se manter na posse, o empregador vai precisar utilizar de uma ação possessória. Nesse caso, sim, uma ação possessória poderia ser intentada, poderia ser ajuizada na Justiça do Trabalho. Mesmo que este nome, né, você atrele lá com o processo civil, né, com a questão do direito civil, processo civil. Mas, excepcionalmente, pode vir aqui para a Justiça do Trabalho também esse tipo de ação quando nós temos greve. Então, greve, paralisação das atividades, precisa retomar uma posse, aí sim nós temos essa competência, tá certo? Então, fica anotadinho, súmula vinculante 23 do STF. E outra dúvida que surgiu, e alguém colocou, que na verdade a gente já tinha conversado antes, mas para deixar bem claro, sim, quando tivermos crimes, não é na Justiça do Trabalho para julgar crimes. Então, assim, aquela repercussão criminal, aquele crime vai ser julgado ou na Justiça Estadual ou na Justiça Federal, que é o que a gente chama de justiça comum, mas não na justiça especializada, que é a Justiça do Trabalho. E agora eu quero a atenção máxima de vocês. Alô, galerinha do Bloco da Aprovação, vem comigo. Lá no artigo 114 diz também que a Justiça do Trabalho tem competência para a execução de contribuições sociais. Espera aí um pouquinho. De novo, nós aqui misturando com outras áreas, né? Nós estamos misturando com outras áreas. Contribuições sociais. Quando que a Justiça do Trabalho tem competência, gente? Para a execução. Sempre que eu dou essa aula, eu peço para os alunos assinalarem, marcar com marca-texto, passar um traço na palavra execução. Por quê?
A ideia é que a Justiça do Trabalho não serve para a cobrança de contribuições. Então é o seguinte, o empregador não fez as contribuições devidas ao longo da contratação. Ele tem lá dívidas das contribuições sociais. Isso, em regra, não tem nada que ser cobrado na Justiça do Trabalho. Agora, se eu ajuizei uma ação como empregada lá contra o meu empregador, por exemplo, pedindo equiparação salarial, porque eu ganhava, sei lá, 3 mil reais a menos que o meu colega, que fazia exatamente a mesma coisa, com a mesma perfeição técnica. Vejam, eu vou buscar na Justiça do Trabalho uma diferença salarial. Porque o meu colega não poderia, para pessoas que fazem a mesma coisa, que têm o mesmo de tempo lá, o respeitado tempo da equiparação salarial, não poderia ter diferenciação de salário. Então eu peço essa diferença. Percebam, quando o juiz vai lá e julga procedente a minha ação, condena a empresa a pagar, sei lá, vamos supor, 50 mil reais de diferença salarial, percebam, essa condenação é do principal, que é o salário, aquilo que deveria ter sido pago lá no mês a mês. Junto com o principal, vem o acessório. Ou seja, vem a necessidade de recolher a contribuição, eventual imposto de renda, etc. Então, aqui, essa contribuição, ela nasce nessa sentença condenatória, em razão de um principal. Aí eu posso levar tudo junto para a execução. Então, eu posso executar os salários, as diferenças salariais e a contribuição social. Então, aqui, gente, muito cuidado com relação a isso, tá? Eu estou frisando a questão da competência da Justiça do Trabalho, tá? Nesse momento, eu quero que vocês atentem para isso. Para as contribuições sociais, a competência é para a execução. Isso quando deriva de uma sentença condenatória em pecúnia ou de um acordo homologado na Justiça do Trabalho que tenha lá no seu objeto parcelas de natureza salarial. Lembrando, o que é parcela de natureza salarial? É aquilo, gente, que tem natureza salarial, aquilo que vai ser considerado como salário. Então, por isso que eu citei o exemplo da equiparação, porque a pessoa vai receber uma diferença salarial. É diferente se ela recebesse uma indenização por dano moral. Indenização por dano moral não tem natureza salarial, como o próprio nome diz, é uma indenização, e aí não tem contribuição social. Agora, se ela recebe algo que lá no mês a mês, né, se ela tivesse recebido, acarretaria uma contribuição maior, consequentemente, havendo essa condenação agora numa sentença, ela vai gerar uma execução. Então, para a execução disso, sim, é possível. Olha só, lá, numa vez que caiu na prova, vinha exatamente o exemplo da equiparação salarial. E dizia, se tiver uma condenação lá numa discussão sobre equiparação salarial, se daí poderia, diante dessa sentença, ter a execução das contribuições sociais. Aí sim. Mas a banca adora colocar o seguinte: aqui a pessoa não, que o empregador não recolheu durante a contratação e quer agora o empregado fazer essa execução. Gente, pensem o seguinte: o empregado não pode ser prejudicado se o empregador, por exemplo, não está fazendo corretamente as contribuições, porque ele é tão vítima quanto, né, a União, em última análise, como arrecadadora, né, das contribuições. Então, o empregado, ele não tem a responsabilidade disso. Quem tem é o empregador. Então, aqui a competência da Justiça do Trabalho é para emendar aqui, para levar para a execução tudo, mas não para cobrar sozinha a contribuição, tá, gente? Não para cobrar a contribuição isoladamente. É só quando ela vem como um acessório de uma outra parcela que é principal. Além de estar no artigo 114, tem a súmula 368, para quem está anotando, gente, súmula 368 do TST, que traz essa explicação, tá? Então, para quem tiver dúvida, respira, não pira. Dessa vez não é olhar o artigo, mas olhar a súmula. A súmula 368. Anotaram aí? Tá certo? Então, respira que vai dar tudo certo. E agora eu passo para a prof. Paty falar mais umas dicas e depois a gente responde mais dúvidas de vocês.
Tá bom, vamos lá. Gente, então, olhem só, eu vi ali nos comentários, já tinha me preparado um pouquinho para falar sobre alterações legislativas, porque a banca, ela realmente adora pedir, não é? Em muitos momentos, assim, teve algum tipo de alteração, e que fala do Código Civil em especial, assim, no próximo exame eles já pediram, não é? Então, é algo que eles realmente gostam muito, e como agora, não é? Está, assim, o exame, ele esteve, aliás, parado, não é? Nós estamos no momento que eles podem sim solicitar algumas alterações. No Código Civil, a maior alteração que nós tivemos recentemente foi a chamada Lei da Liberdade Econômica. Uma medida provisória, era 881, depois virou aí a Lei da Liberdade Econômica e alterou vários artigos do Código Civil. Alterou o artigo 50, é a professora Maitê que fala isso com vocês, a desconsideração da personalidade jurídica. Alterou o artigo 113 lá, que fala sobre interpretação de um contrato, de um negócio jurídico. E alterou um aqui, que é um dos que eu falo nas minhas aulas, que é o artigo da função social do contrato. O artigo, ele abre, assim, abre alas do Código Civil na parte de contratos, é o artigo nosso 421. Ele só tinha um caput 421 e agora nós temos ele, né, o nosso caput do 421, mais um parágrafo e mais o 421A, não é? Em 2019. Então, uma alteração bem recente que ainda não foi pedido. Gente, assim, não é nada difícil, tá? Então, em termos de OAB, assim, para que a gente tenha uma compreensão desta alteração, não tem complicação nenhuma. O que aconteceu? Olhem o nome. Eu sempre gosto de falar nas minhas aulas que o português, as expressões, elas nos ajudam muito. Então, olhem o nome. Lei da Liberdade Econômica. O que se queria com essa lei? O que se queria ao mudar artigos do Código Civil em especial? Que o Estado, o juiz, ele não se intrometesse nas relações, né? Sejam elas empresariais, aqui as nossas em especial, as relações contratuais. Lei da Liberdade Econômica. Então, o que eles colocaram ali, eles reforçaram, na verdade, algo que na prática já acontecia. Porque, vejam só, gente, o Código Civil é um contrato, ou melhor, é de contratos entre pares. Não é? Então, de novo, é eu e minha cunhada, não é? É eu, digamos, comprando de quem mais, do Nidal, alguma coisa vou comprar dele, né? Que não tem uma relação de consumo. Então, normalmente, nós já não tínhamos intervenção do Estado em revisões contratuais, não é? Enfim, em contratos que são entre pares, em contratos que são entre iguais. Então, nós já existíamos, já havia isso na prática, mas vejam só, em termos teóricos, que é o que importa, não é? Porque a OAB o que cai para nós são as caixinhas. Então, tem que ser, as perguntas, gente, elas têm que se encaixar naquelas caixinhas ali. Ah, mas e se for assim, se for assado? Não sei. Não é? A gente não pode, tem que ter aqui os nossos momentos de caixinhas de enquadramento. Então, dentro dessa caixinha, o que que fala? O que que foi modificado no 421 e 421A do Código Civil? Um reforço, né? Fala assim, por exemplo, ó, a intervenção mínima do Estado vai prevalecer, também a revisão contratual, não é? Enfim, digamos que há um problema, não é? Enfim, com os nossos contratos, não é? A revisão, ela vai ser uma exceção, não é? Então, o que, de novo, gente, na verdade, não que não existia, né, na prática, mas em teoria não existia. Então, o que mudou com a Lei da Liberdade Econômica nesse artigo fundamental, gente, é o artigo que abre a parte de contratos. Então, foram incluídos parágrafos e também um artigo novo dizendo que Estado, juiz, certo, não se meta nas relações contratuais. Que o Estado, juiz, deixe a autonomia privada e meio assim, ó, gente, é vocês que lutem, certo? É essa a colocação da Lei da Liberdade Econômica. Não vou entrar no mérito se está certo, errado, etc., em termos de alteração legislativa, né? Bem importante aí que vocês saibam, em especial aí da parte de contratos, que eu trabalho com vocês, essa parte de alteração do 421 e 421A. Repitam comigo, ó. O que que trouxe? Trouxe, não é, a ideia de que o Estado, juiz, ele não deve se meter nos contratos, não é? Digamos que os contratos que estão sob o guarda-chuva do Código Civil, e só assim de forma excepcional, então se realmente for imprescindível e necessário que o Estado então possa intervir, mas não é o recomendado, não é o aconselhado, tá, gente? Então isso é importante que se fale com relação à alteração legislativa. Depois eu também queria falar com vocês mais um pouquinho, não é? Enfim, com relação, aqui bem breve, tá? Com relação à importância
de saber sobre os sistemas de responsabilidade civil de contratos, não é, do Código Civil, e o sistema de responsabilidade civil do CDC, não é? Mas, Patrícia, está lá no título do negócio de hoje, da nossa live, contratos, né? Não, mas continuamos no contrato, tá, gente? Porque vejam só, no Código Civil, tá? Nós temos uma divisão, né? Aquela bifurcação, aquela divisão que é bem tradicional no Brasil e também no mundo, que é chamada responsabilidade contratual e a responsabilidade extracontratual, tá? Então, me acompanhe. No Código Civil há esse sistema duplo de responsabilidade contratual e extracontratual. Patrícia, o que é isso, né? Bom, gente, na verdade, ó, de novo, o português nos ajuda a responder, né? Então, se eu tenho no Código Civil um contrato, né? Então, fiz um contrato com alguém de compra, de venda, de locação, prestação de serviços, contrato do Código Civil, tá? E nós temos que um outro lado não cumpre aquele contrato, quais serão, digamos, as consequências que eu vou pensar com relação a este contrato que não foi cumprido? A chamada responsabilidade, gente, ó, contratual. Onde é que está? Bom, pode estar no contrato, vou pegar o contrato aqui, carteira de vacinação do cachorro, né? Mas aqui é um contrato. Então, vou pegar um contrato e vou olhar, será que tem aqui no caso, né, a responsabilidade? Eu acho que tem cláusula penal, né? Tem, enfim, alguns tipos já de antecipações com relação a qual vai ser a responsabilidade de uma pessoa que não cumpriu o contrato. Agora, gente, me acompanhe. É muito comum que no contrato não tenha ou falte coisas, não é? Então, nós temos artigos do Código Civil na parte de obrigações, na parte de contratos, que vão nos ajudar. O 389, o 390, não é? O 475. São artigos que vão tratar de responsabilidade contratual. Então, repito, responsabilidade contratual do Código Civil, 389, 390 ou 475. Tá, muito bem. Então, vamos pensar, é bem fácil, né? Em termos de lógica. Tem um contrato, ele não foi cumprido, a responsabilidade se chama de responsabilidade contratual, os artigos que eu comentei com vocês. Beleza. Agora, vejam só. Eu tenho outro tipo de responsabilidade no Código Civil, que é a responsabilidade extracontratual. Essa, gente, olha, extra vem do latim, significa fora, fora de um contrato. Então, digamos que João, embriagado, atropela Maria na faixa de segurança. Não é? Maria agora quer pleitear uma indenização, uma reparação, uma compensação. Vejam, gente, entre João e Maria não existia um contrato. Não existia nenhum tipo de contrato. Se algum dia Maria, né, for atropelada pelo João, não existia contrato, gente, certo? Então, o que nós temos nesse caso é a chamada responsabilidade extracontratual, né? E aí vejam o seguinte, onde estão os artigos que tratam sobre isso no Código Civil? Lá na parte linda de responsabilidade civil, artigos 927 seguintes. Então, eu vou para um outro momento do Código Civil verificar se há ou não há obrigação de indenizar. Então, essa bifurcação, ela é típica do Código Civil, uma responsabilidade porque a pessoa não cumpriu o contrato, isso aí, ó, 389, 390 e 475. E também a responsabilidade extracontratual de fora de um contrato, que é o artigo lá 927 seguintes, tá? Beleza, isso é do Código Civil, tá? E aí? Aí que o CDC, gente, não tem isso. O CDC pouco importa, tá? Não tem isso aí. O CDC pouco importa. Nós temos uma responsabilidade de dentro, de fora, do meio, de cima. Não quer nem saber. Porque olhem só qual que é o nome do código nosso. Código de Defesa do Consumidor. Então, o CDC pensou assim, como que a gente vai fazer para facilitar a vida do vulnerável, que é, portanto, o consumidor? Não tem essa história de contratual, extracontratual. Não importa, não tem contrato, mas não importa. O CDC não quer saber com relação a isso. Então, repito, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, ele não trabalha com o sistema de responsabilidade contratual e extracontratual, não quer nem saber. Ele trata do sistema de vício e de fato.
né, do fato de produto ou serviço, um acidente de consumo, comprei uma televisão e explodiu, me machuquei, não é, por exemplo. Então, tem um fato, um dano de produto, não é? Ou então, a TV que eu comprei, o controle não está funcionando. Isso é um vício de produto. Então, esse é o sistema de responsabilidade civil do CDC, que, repito, insisto, não tem essa história de responsabilidade contratual, extracontratual, simplesmente aí fala que tanto faz como tanto fez, não é? Mas tem a divisão entre fato e vício, que é uma outra matéria aí, que né, precisaria de mais uma live aí para falar sobre isso, esse sistema de responsabilidade civil do CDC. E só para fechar esse ponto, Cleise, só reforça, gente, como é importante que vocês tenham em mente esses fundamentos de quando que há o civil, aplicação civil, resposta de contrato de civil e também de responsabilidade civil do Código Civil. E depois, do outro lado, quando que há uma aplicação do CDC e a responsabilidade civil do CDC, né? Que é um outro sistema, portanto. E aí, Cleise? Então, gente, para quem chegou agora, sim, vai ficar salvo, tá, gente? Vai ficar salva a live. E nós estamos aqui conversando com vocês, passando algumas dicas, mas eu quero lembrar vocês que ao longo da semana tem um cronograma cheinho, muitas dicas vão vir por aí. O CEISC preparou uma agenda maravilhosa, tem muitos professores que vão fazer live ao longo da semana, então já fica o convite. E fica já o convite também, gente, para revisão turbo do CEISC, quando a gente vai ter uma noite todinha, né? Para poder tratar desses assuntos. Então, a Prof. Paty, eu estaremos lá com toda a equipe do CEISC e vamos estar fazendo a revisão das nossas matérias. Aqui a gente dá algumas dicas, mas fica o convite também para revisão, porque lá a gente tem mais tempo e aí tudo aquilo que a gente não puder abordar aqui, a gente vai levar para lá também. E também que vocês acompanhem as nossas redes sociais, porque a gente está preparando conteúdos muito bacanas para essa reta final de preparação, dicas, questões, enfim, né, vídeos, tudo que for possível para ajudar vocês nessa reta final. E, gente, se tiverem alguma dúvida, vocês podem botar nos comentários e a gente vai tentar, nesses minutos finais, responder. E eu tinha visto aqui uma dúvida que era sobre os menores, né? Crianças e adolescentes. E eu quero aproveitar o gancho, porque isso está dentro da competência da Justiça do Trabalho. Aliás, não está dentro da competência da Justiça do Trabalho quando for pedido para autorização de trabalho do menor, tá? Então, olha só. Quando um adolescente é trabalhador, ele vai ajuizar ação contra o empregador, é na Justiça do Trabalho. Agora, se o que se precisa é uma autorização para aquele trabalho artístico lá, aí, gente, não é competência da Justiça do Trabalho, e sim competência do juiz da infância e juventude. Quando vocês estudam direito da criança e adolescente com a professora Fran, vocês vão estudar que é do juiz da infância e juventude esta incumbência, tá certo? Então fica aí essa última dica, cuidado com relação ao menor, a autorização para realização de trabalho, que é de incumbência do juiz dos menores, tá certo? E aí vamos dar uma olhadinha aqui no chat, vamos ver se vocês estão colocando alguma coisa aqui. Sim, trabalho escravo, gente, se caracteriza como crime e vai ser apurado na justiça comum, tá? O que pode ter na justiça do trabalho é uma reparação por dano que eventualmente a pessoa sofreu, e aí essa indenização por parte do empregador pode ser buscada na justiça do trabalho, tá certo? Deixa eu ver se tem mais alguma dúvida. Eu vi que tem uma pergunta ali da Yolanda Locatelli. Posso responder, Cleise? Pode. Tá, é com relação à CDC, Yolanda, ela perguntou o seguinte: comprei uma TV e ela explodiu atingindo uma amiga. Ela é consumidora por equiparação, sim, não é? E se a ação tem que ser junto com a dela. Então vamos lá, não é? Brevemente, revistamos os minutos finais, não é? O Código de Defesa do Consumidor, gente, é uma lei assim tão maravilhosa, dos anos 90, não é? Então ela tem aí 30 anos aí de idade e pensava assim, ela já estava pensando no futuro, não é? Tanto que nos serve muito bem nos dias de hoje. E aí nós temos não só o conceito de consumidor, que é o artigo 2º caput, mas também outros, não é? Outros conceitos chamados de consumidores por equiparação.
E um deles, exatamente o caso que a Holanda perguntou, que é o artigo 17, que nos fala que as vítimas, por exemplo, de um acidente de consumo, então a televisão explodiu, né? Eu que comprei a televisão, mas está uma amiga minha por aqui, e essa televisão, sim, os pedacinhos dela atinge essa minha amiga. Ela, gente, ela também é considerada como sendo consumidora por equiparação. E uma vez consumidora, vai ter todos os direitos que o consumidor padrão, estándar, também tem. Isso aí também foi perguntado pela banca de vocês. Uma assertiva, né? Dizendo o consumidor por equiparação não tem direito, digamos, a eventual inversão de ônus de prova, não. Tem direito a tudo, né? Então, uma vez consumidor, seja o consumidor padrão, estándar, do artigo 2º caput, ou os demais equiparados, porque não é só do 17, né? Mas, enfim, por enquanto é, porque eu estou respondendo essa pergunta. Então, todos eles, uma vez como consumidores, serão consumidores com os mesmos direitos que os outros. Não precisa entrar junto, não é? Então, eu, digamos que sofri um dano com relação à televisão, que comprei a televisão, posso entrar sozinha. A minha amiga, digamos, a Maria, ela pode entrar sozinha também, não tem problema, não há uma necessidade de um litisconsórcio, e sim, seria a justiça comum, tá, gente? Aí não tem aí uma ideia de relação de trabalho, é uma ideia nossa aqui de uma ação de reparação, uma ação de indenização, mas o que vai abraçar vai ser o CDC, né? O fundamento aí desta peça vai ser o CDC. E aí já lembro, né? Sempre quando cair CDC, assim, tem que colocar artigo 2º, artigo 3º, não é? E colocar aí a menção deles para demonstrar aí que sim, há uma relação de consumo e que sim, portanto, a gente vai usar o CDC. Muito bem, deixa eu responder uma aqui também. Eu vi que a Gi comentou já, mas o pessoal estava perguntando, que era sobre a desconsideração da personalidade jurídica, se poderia ser de ofício. Gente, com relação à Justiça do Trabalho, não tem, a desconsideração ela deve ser requerida como regra, tá? Somente nos casos em que as partes elas não têm um advogado, que elas estão no jus postulandi, é que daí sim se admite que possa ser de ofício. Então, para as questões de processo do trabalho, o início da execução e a desconsideração da personalidade jurídica, elas devem ser requeridas, salvo o exercício do jus postulante, porque aí sim o juiz, digamos, ele tem um poder maior nestas hipóteses. Além de estar na CLT, nós temos esse entendimento firmado lá numa instrução normativa, a Instrução Normativa 41 do TST, que justamente regulamentou a aplicação da reforma trabalhista, tá? Então, para sanar essa dúvida que tinha surgido aqui, tá certo? E aqui a Natália também tinha perguntado sobre o juízo falimentar, em que momento. Gente, aqui é bem importante que enquanto o crédito não está reconhecido, consolidado, ele tramita na Justiça do Trabalho. Por exemplo, caiu uma questão sobre isso na primeira fase, em que a pessoa buscava uma indenização por dano moral. Ainda não tinha sentença. Então, como não tinha valor apurado, o processo poderia continuar tramitando na justiça especializada, ou seja, na Justiça do Trabalho, e só depois que tiver o valor reconhecido e consolidado é que deve se habilitar no quadro geral de credores, enfim, e aí vocês seguem lá a legislação respectiva no que se refere, inclusive, lembrando que o crédito trabalhista ele vai ter preferência, tá certo? Só para terminar, e o Sérgio perguntou, no Código Civil não pode ser de ofício, tá? No Código Civil, artigo 50, tem que ser a requerimento da parte. E a gente pode pensar aí que, porque é uma lei entre pares, é uma lei entre iguais, é essa a ideia. Então, se a pessoa quiser, pensa em duas empresas, né? Então, uma outra empresa aí devendo, etc. E aí, neste caso, e com os requisitos dos 50, no abuso, né? Desvirginalidade, confusão patrimonial, no Código Civil não dá para ser de ofício, tá, gente? Só para né, complementar, é interessante, né? Com relação ao trabalho, tem essa possibilidade, o civil não dá. A instrução normativa, Andiara, é a 41 do TST, tá? Instrução normativa 41 do TST. Gente, olha só, tá nos 2 minutinhos finais aqui, senão daqui a pouco vai cair. Então, quero aproveitar e agradecer a cada um de vocês que esteve aqui com a gente, agradecer a Prof. Paty por ter estado aqui com a gente
nessa noite, gente. É o pontapé inicial, muita live boa vem por aí. A gente espera vocês acompanhando aqui as redes sociais, o canal do YouTube do CEISC, porque a gente está preparando muita coisa boa para vocês e nós vamos nos aquecendo aqui para a revisão turbo do CEISC, que você, que é nosso aluno, já sabe, você que está chegando agora vai saber, é a maior e melhor revisão que você vai ter. Então, vem com a gente que nós vamos estar esperando por vocês. Gente, agradeço a vocês a presença. Estamos quase no finalzinho, então eu vou deixar um beijo grande. Obrigada, Cleis. Obrigada a vocês. Esperamos vocês na nossa revisão turbo, certo? Um beijo. Até mais, gente. Tchau, tchau.